Vamos mergulhar direto numa história super interessante hoje. Era uma típica e tranquila manhã de sábado, sabe? O sol já estava iluminando as ruas, ainda vazias do bairro, e lá estavam os nossos protagonistas, Mateu e a irmã dele, Valentina. Eles caminhavam devagar, só dando aquela olhada nas vitrines. Como qualquer criança, eles compartilhavam um sonho enorme para o fim de semana. Mas bom, como quase sempre acontece no mundo real, essa imaginação toda acabou batendo de frente com uma barreira bem chata e prática. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que a gente faria com apenas algumas moedas no bolso? Pois é, o Mateu e a Valentina sonhavam alto. A ideia era comprar uma bola nova e, de quebra, uns equipamentos para fazer vídeos para o canal deles. Uma ambição fantástica, sem dúvida alguma. Mas a realidade bateu na porta com força quando Mateu olhou para a própria mão. A frustração no ar era quase palpável. Aquela falta de recursos parecia um muro gigante. A Valentina até deu aquele suspiro de derrota, sugerindo que talvez o melhor fosse simplesmente guardar o pouco que eles tinham e esquecer toda essa história. É exatamente aquele sentimento de derrota que muitas famílias e pequenos empreendedores enfrentam todos os dias. O valor em questão é exatamente 5 soles. Sim, só 5. Esse era todo o capital inicial que os irmãos tinham na mão. Não dava para quase nada do que eles estavam imaginando. E o ponto crucial dessa nossa análise é justamente o peso emocional que um número tão pequeno carrega. Para o Mateu, olhar para essa moedinha significava aceitar que era impossível atingir os objetivos deles. Dava a sensação de que o dia já tinha acabado antes mesmo de começar, simplesmente porque, na cabeça dele, grandes projetos sempre exigem muito dinheiro. Mas olha, a história estava prestes a dar uma guinada daquelas, tudo graças a uma figura muito especial ali do bairro. Bem na hora em que os irmãos estavam com as caras mais longas do mundo, uma voz super familiar apareceu. Era o Dom Lúcio. Ele é o dono da mercearia local, aquele típico senhor com boné marrom, óculos antigos e uma calma que até contagia. O bairro inteiro respeita muito Dom Lúcio porque ele entende tudo de negócios, economia e, claro, muito trabalho duro. E quando ele ouviu a choradeira das crianças por causa dos 5 soles, adivinha? Ele não deu dinheiro para eles, ele deu sabedoria. Ele soltou essa frase aqui, ó. O dinheiro pequeno pode crescer se usarem a cabeça antes do bolso. Pensa bem nisso. É uma inversão total de perspectiva. O segredo, segundo Dom Lúcio, não é ter a carteira cheia, mas sim aprender a criar e multiplicar as oportunidades. Mas calma que o Dom Lúcio não parou só no conselho de mestre, não. Ele jogou na mesa um desafio que parecia loucura: transformar aqueles míseros 5 soles em 20 soles antes do dia acabar. Dá para imaginar a cara do Mateu e da Valentina? Eles ficaram em choque. 20 soles? Parecia truque de mágica. Mas o Dom Lúcio foi direto ao ponto. Ele disse que a maioria das pessoas desiste antes mesmo de tentar. E para mostrar que não estava de brincadeira, ele entregou a principal ferramenta de qualquer empreendedor: um pequeno caderno. A instrução foi super clara, estilo regra de ouro. Anotem cada centavo que gastarem e cada centavo que ganharem. Um bom empreendedor tem sempre o controle do seu dinheiro. Desafio aceito. Mas, como a gente bem sabe, a teoria é linda. Já a prática, o bicho pega. Os irmãos voltaram a caminhar e entraram naquela fase caótica de tempestade de ideias. Foram 30 minutos de pura dúvida, frustração e quebra-cabeça. Chegaram a pensar em comprar doces para revender, mas logo viram que a margem de lucro seria um desastre. Depois pensaram em brinquedos usados, mas os 5 soles não pagavam nem o estoque inicial. Bateu aquele desânimo pesado de novo e a Valentina até sussurrou que eles com certeza iam perder a aposta. Mas é aí que a mágica acontece. De repente, o Mateu bateu o olho numa fila enorme de pessoas do lado de fora de um parque. Era a grande oportunidade batendo na porta. Estava rolando um campeonato de futebol local bem ali, naquele exato momento. E o detalhe que mudou tudo, que a Valentina pescou na hora, estava fazendo um calor insuportável. Gente, esse foi o momento eureka perfeito. Era o mercado dos sonhos, uma multidão concentrada num lugar só e uma necessidade urgente de hidratação. Lembra da dica de usar a cabeça antes do bolso? Foi o que eles fizeram. Correram para um atacado e, com os exatos 5 soles muito bem suados e investidos, compraram copos descartáveis, um pacotão de refresco em pó e gelo. Os recursos que pareciam ridículos agora tinham virado um produto super viável. Bom, com o produto em mãos, era hora de ir para campo. Eles pegaram uma jarra grandona emprestada com uma vizinha e montaram a operação pertinho do campeonato. A Valentina, com toda a energia do mundo, começou a gritar para os clientes: refresco geladinho a som sol! E o Mateu fazia o coro: perfeito para o calorão! E olha que interessante, o sucesso não veio num passe de mágica. No comecinho, ninguém comprava nada. O Mateu já começou a suar frio de ansiedade, duvidando de tudo que o Dom Lúcio tinha falado.
Mais indenas, persistência tudo. Do nada, um garotinho veio e comprou, depois mais um. Daqui a pouco, uma senhora levou 2 copos. E aí, a roda começou a girar de verdade. Em menos de uma horinha, já tinha fila para comprar o refresco abençoado dos irmãos. O negócio deu tão certo que a Valentina teve que soltar aquele aviso clássico de vendedor de sucesso. O gelo tinha acabado. Nessa hora, o Mateu correu para contar as moedas que não paravam de tilintar na mão dele. E o resultado? 12 soles. O capital inicial não só tinha dobrado, tinha ido além. Eles deram pulos de alegria ali mesmo. Era a prova viva de que o mentor deles estava certíssimo. O dinheiro pequeno realmente tem o poder de crescer. Mas espera aí, o desafio não era chegar a 12, era chegar a 20 soles. E é exatamente aqui que a nossa história atinge aquele momento decisivo. Quando a Valentina perguntou o que eles iam fazer agora, o Mateu puxou da memória a segunda regra de ouro do Dom Luxo. Quando ganhar dinheiro, não gaste tudo, reinvista. Gente, esse é o erro clássico onde a maioria dos pequenos negócios quebra, torrar o primeiro lucro na mesma hora. Em vez de se acomodarem e irem comprar doces para eles mesmos, os irmãos pegaram uma parte daquele dinheiro novo e compraram mais refresco e mais gelo, para garantir que a lojinha continuasse rodando. E para essa segunda rodada, eles não foram lá só repor estoque, não. Eles inovaram real. Fizeram um cartaz bem chamativo anunciando uma promoção, 2 copos por R$1,50. Essa sacada de mudar o preço e fazer uma venda casada atraiu uma multidão ainda maior de gente com sede. O impacto foi tão bacana que os próprios adultos que estavam ali perto começaram a aplaudir e elogiar a inteligência comercial daquelas crianças. Foi uma evolução incrível. Em poucas horas, eles deixaram de ser simples vendedores de suco e viraram verdadeiros estrategistas de negócios. O dia foi passando e a gente entra agora na reta final dessa aventura super cansativa. A promoção foi um golaço, garantindo venda atrás de venda até o apito final do campeonato de futebol. Quando o sol começou a se pôr e a galera foi indo embora, o Mateu e a Valentina finalmente puderam dar uma pausa. Eles sentaram num banco, completamente exaustos. Imagina correr, gritar e servir suco o dia inteiro debaixo de sol forte. Mas tinha um brilho de esperança no olhar deles. Foi aí que o Mateu pegou o caderninho do Dom Luxo para a hora da verdade, a contagem final do caixa. Nossa, a tensão nessa hora devia estar cortando o ar enquanto eles contavam as moedas. 5, 10, 15, 18, 19 e pum! 20 soles exatos. A mesmíssima meta que de manhã parecia uma montanha impossível de escalar. A Valentina até deu um grito de emoção. Eles não apenas dobraram aqueles 5 soles, eles multiplicaram por 4, cravando o desafio do Dom Lúcio. E a melhor parte é que aquela alegria toda não era só pelo dinheiro. Era o sentimento de ter quebrado aquela crença chata de que com pouco dinheiro não dá pra fazer nada. Com o peito estufado de orgulho, os dois saíram correndo de volta pra mercearia. O Mateu colocou o caderno no balcão e soltou uma frase que é literalmente o coração dessa história inteira. Ele disse: "O mais difícil não foi vender, foi não desistir." O Dom Luxo só balançou a cabeça sorrindo e morrendo de orgulho. Porque a grande barreira que eles quebraram não foi a timidez de gritar no parque ou a falta de clientes. A pior barreira foi naqueles primeiros 30 minutos de pura dúvida, onde a vontade de jogar tudo pro alto e ir para casa de mãos abanando era gigantesca. A perseverança foi o melhor ativo que eles investiram o dia todo. E isso nos traz para a grande lição de ouro dessa história que estamos destrinchando hoje. O Dom Luxo explicou para eles que empresas gigantescas e projetos enormes quase sempre começam do zero, com quase nada. O dinheiro, por menor que seja lá no início, tem um potencial explosivo de crescimento quando a gente mistura 3 coisas: criatividade, para enxergar uma oportunidade onde os outros só veem um dia quente, esforço, para arregastar as mangas e trabalhar, e paciência, para não surtar quando o primeiro cliente não aparece. A Valentina entendeu de uma vez por todas o superpoder que estava escondido naquelas 5 moedinhas. E olha que legal, o Mateu estava tão na pilha que até pediu um desafio novo para a semana seguinte. O Dom Luxo deu risada, mas aproveitou a deixa e escreveu um guia rápido em 5 passos, no caderninho. Passo 1. Consiga 5 soles. Passo 2. Pensem numa ideia para multiplicar isso. Passo 3. Anotem absolutamente todos os gastos e lucros. Passo 4. Tentem chegar aos 20 soles na base da criatividade e do trabalho em equipe. E o passo 5, que é genial: compartilhem o que aprenderam sobre negócios e poupança. É um roteiro super simples, entregue para aquelas crianças, mas que serve de mapa para qualquer um de nós tentar. E para fechar essa nossa história com chave de ouro, fica a pergunta poderosa da Valentina: quem aí topa aceitar o desafio?
A trajetória do Mateu e da Valentina é a prova viva de que a barreira para entrar nesse mundo dos negócios, do controle de finanças e do empreendedorismo é muito menor do que a gente pinta na nossa cabeça. A verdadeira mágica não está no tamanho da carteira, mas sim na velocidade da mente e na teimosia de não desistir nunca. Então fica aqui a reflexão para levar para a vida. Quais são as oportunidades que estão aí, escondidas na nossa rotina, só esperando um pinguinho de criatividade e coragem para serem multiplicadas? Um abraço e até a próxima.